22/12. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma oração para energização do nosso planeta. Hoje, 22 de dezembro de 2020, terça-feira. Já estamos na antevéspera do Natal, uma festa para confraternizar, uma festa para festejar a vinda do nosso irmão Jesus, o Cristo, que por muito tempo foi o Cristo do nosso planeta e ele foi o que organizou, o que comandou a energização do planeta para ser esse planeta maravilhoso, lindo, que nós temos para o nosso desabrochamento das latentes virtudes divinas. Ele, junto com os outros Cristos, entre eles Moisés, foram aqueles que trabalharam muito aqui para organizar, para preparar o planeta e ser esse planeta lindo, azul, com terra, com água, com esse ar maravilhoso, com esse céu lindo, para que a gente pudesse evoluir, encarnar, desencarnar a nossa casa cósmica, né? E então hoje vamos começar a nossa oração nos ligando com o nosso Pai, porque todos nós somos filhos de Deus, do princípio sagrado. E o nosso Pai sempre trabalha para que cada um de nós evolua no nosso tempo da melhor maneira possível. E Ele sempre está no aguardo do nosso desabrochamento. Quanto mais nós tomarmos consciência do que é a verdade, do que é a virtude, o que é viver os 10 mandamentos, mais nós comungamos com o nosso Pai. Então, cada um de nós, dentro do nosso conhecimento, vamos procurar o nosso Pai internamente, no nosso templo interior. Vamos também entrar em contato em termos de vibração com os nossos irmãos cristificados. Como eu já disse no comecinho do trabalho de hoje, os representantes de Deus, aqueles que falam pelo Pai. Vamos também entrar em contato, vamos comungar em vibração com os nossos irmãos trabalhadores em prol do bem e do bom aqui do nosso planeta. Mensageria divina, corrente médica, socorristas, pretos velhos, índios, hindus e caboclos. Em nossos anjos da guarda, amigos e conhecidos, companheiros de jornada evolutiva, agradecendo a Deus a oportunidade de trabalho e esperando que a oração de hoje ela realmente possa produzir o bem e o bom. Com a graça de Deus, a oração de hoje está iniciada. Vamos à primeira oração, que chama-se Prece de Abertura. O Zé Carlos vai fazer. Prece de abertura. Ao sagrado princípio, Deus e Pai Divino, dirigimos os nossos anseios, como servos humildes da excelsa doutrina do caminho, ensinada e praticada por Jesus, o Cristo exemplo de conduta, a fim de pedir as graças que possamos merecer. Dá-nos, sagrado princípio, o amparo das legiões mensageiras. Envia-nos, Pai Divino, a luz da verdade, para que, estribados nas práticas doutrinárias vinculadas aos patriarcas, profetas,
ao Cristo modelo e aos apóstolos, possamos trabalhar pela restauração do verdadeiro cristianismo, a trilha iniciática que conduz à divinização do Espírito. Sagrado princípio, concede a teus filhos a graça de um novo Pentecoste, para que, cheios de dons do Espírito Santo, mediunidades ou carismas, possam eles conhecer teus santos desígnios e também como sinais e prodígios daí decorrentes, encham a terra de verdadeiros ensinos evangélicos. Perdoa, Senhor, as ignorâncias e fraqueza de teus filhos, ainda inconscientes, negligentes e imponderados. Afasta-nos de teus filhos, Senhor, as tentações do orgulho, da vaidade, do ciúme e de todos os males derivados da ignorância, que tanto maculam os espíritos, empobrecendo-os na árdua tarefa de servidores da verdade, do amor e da virtude. Inspira teus filhos, Senhor, no sentido de conhecer a verdade e praticar o bem, porque fora disso ninguém é cristão, ninguém desabrocha o Cristo interno, que é o sagrado objetivo da existência. Pai Santo, infunde em teus filhos o sentimento de respeito às verdades eternas, perfeitas e imutáveis, para que, modificando a conduta, venham a transformar a terra em um mundo de paz e ventura, sem ignorância e sem erros, sem desesperos e sem lágrimas, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho do profeta Malaquias, o livro do profeta Malaquias. Ele é até bem pequenininho, é o último livro do Velho Testamento. E aí, eu só vou falar 3 versículos que são bem interessantes, que é o versículo 3, né? De 1 a 3, tá? 3 versículos não. O versículo 3, de 1 a 3, né? Eu acho que eu confundi. Capítulo 3, versículos de 1 a 3. É isso, tá? Do profeta Malaquias, o último livro da Bíblia do Velho Testamento, tá? Então, é assim, é o anúncio da vida do Senhor precedido pelo seu mensageiro, né? Então, o que está escrito nesse capítulo? Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do pacto, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como fogo de fundidor e como sabão de lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, até que tragam ao Senhor ofertas em justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Né? Então, na realidade, eu achei muito interessante, eu estava lendo e aí eu quis até comentar com vocês, porque ele diz do precursor, que a gente sabe que é João Batista, né? Ele veio aqui abrir o caminho, né? Aí ele começa a falar quem é que vai aguentar, quem é que vai suportar as informações que virão, a boa nova, as informações que Jesus vai trazer, né? Então, o João Batista abre o caminho, nasceu 6 meses antes. E aí
Jesus vem. E aí aqui que ele coloca, né, que vai ser o fundidor, que vai separar, vai purificar a prata, vai purificar o ouro, né? Quer dizer, eu entendo isso como se ele está separando, está mostrando o certo, tirando o joio do trigo, passando a informação correta, né? Isso, o Malaquias é antes da vinda de Jesus, né? É o último profeta do Velho Testamento. Então ele está colocando a função, né? Claro que tem muita coisa aqui no livro de Malaquias, como eu falei para vocês, são poucas, né? São 3 capítulos, né? E os 40 versículos, o total, 40, 50. Claro que eles usam muito aqui, depois ele fala dos dízimos, né? Das ofertas, coisas que são materiais. E coisas que na realidade a gente sabe que tem muita incrustação, né, dos religiosos profissionais daquela época, né, dos escribas e tudo mais. Mas o que eu coloco aqui é da vinda do mensageiro e depois esperando a vinda de Jesus, que isso é muito importante. E de uma forma até diferente, né, do fundidor, do que vai lavar, que vai limpar, que vai mudar, que vai separar, que vai deixar o ouro puro, a prata pura, ou seja, o conhecimento da verdade totalmente aberto para o povo, né? Para todos. O povo que eu falo somos todos nós. Se ele estivesse aqui na nossa frente, era para nós que ele estava passando, para todos os filhos de Deus. Estava abrindo os caminhos, mostrando a verdade, mostrando que o caminho é viver os 10 mandamentos, é respeitar Deus acima de qualquer coisa, que Deus está dentro de nós, que não está fora, que a gente não precisa procurar fora tudo aquilo que está dentro, né? E que, como Jesus, ele veio ser o grande exemplificador, ele veio mostrar o nosso caminho. Nós sabemos, né, que Jesus, ele não... existe um erro de calendário, né? E esse erro de calendário dizem assim, uns 3 anos e meio antes Jesus nasceu. E a gente sabe que Jesus nasceu foi no final da primavera, começo do verão do hemisfério norte. Então era o meio do ano, né? Quem nasceu no final do ano, que nasceu 6 meses antes, foi João Batista. Ele nasceu. Então ele nasceu em dezembro, provavelmente, né? Que em dezembro era uma festa pagã, né? Uma festa pagã que os romanos tinham, né? Pro deus Baco, né? O do vinho, essas coisas todas. E aí a Igreja Católica quis mudar isso para tirar. Então eles tiraram o conceito da festa pagã, mas mantiveram a festa com o nascimento de Jesus. Para nós, 2000 anos depois, festejar em dezembro, festejar no meio do ano, festejar em janeiro, fevereiro, qualquer data, não importa. O importa é o que ele significou. Qual foi a verdade? E a gente tem de festejar agradecendo a Deus ter recebido esse Espírito no seio da nossa humanidade para que ele viesse, como ele veio, ensinar, passar a doutrina, mostrar tudo aquilo que nós vamos chegar a ser. Querendo ou não, nós seremos Cristos. Pode demorar muito, pode demorar um pouco menos, mas vai ser sempre muito ainda. Mas que nós vamos chegar, é o caminho, né? Ele mostrou como dá para viver sem prejudicar ninguém. Orando, ajudando o próximo, com inteligência, com responsabilidade. Porque o nosso Pai, ele avisou muito tempo antes da vinda de Jesus, a gente já sabia da vinda dele. Muito tempo antes falavam, né? O próprio Moisés
falava, explicava. E aí, quanto falaram de quando Elias voltar de novo e quando tiver todo esse trabalho de ensinamento, que o divino exemplificador vem aqui e vai mostrar como se vive as leis, como nós devemos nos comportar, que é o que aqui o Malaquias, que eu acabei de ler, falou, né, que escreveu, né, que é o que nós vamos chegar nesse caminho, que nós vamos entrar para esse aprendizado. E depois do desencarne do Messias, né, do divino exemplificador, teria o derrame de dons. O primeiro derrame nós tivemos com Moisés, né? E depois tivemos esse com Jesus, e esse para toda a terra. Como a gente já falou isso várias vezes, não foi só para aquele povo de Israel ou o povo da Europa, que estava o mundo civilizado da época, né? Entre aspas. Isso foi o derrame de dons para todo o planeta Terra. Então, isso é muito importante a gente entender, né? Esse trabalho maravilhoso que Jesus veio fazer. Ele se preparou por muito tempo, toda a espiritualidade se preparou para quando ele chegasse. Os médiuns videntes falavam, os anjos subiam e desciam sobre a cabeça dele. Ele percebia quando pegavam energia dele. Devia ser um negócio assim de energia, a gente sentir, quase assim queimar as nossas mãos. Mesma coisa quando eles, no deserto, quando eles faziam as orações com os anciões, que eram os 70 videntes junto com Moisés, dizia que ele era incandescente, né? E todos aqueles feitos que fizeram, né, na travessia do deserto. Então, isso é importante a gente entender. Eles não fizeram sozinhos, mas eles foram preparados e receberam todas as ferramentas que veio para o corpo para eles poderem fazer isso. E além de tudo, Jesus foi o que comandou o grupo de espíritos cristificados para condensar toda a energia do nosso planeta. Ele conhece cada detalhe daqui. Então ele conhecia, ele andou em cima do mar, ele fez multiplicar peixe, multiplicar vinho, multiplicar água, pão e assim por diante. Mas todas essas energias condensadas que ele mesmo, junto com esses outros espíritos crucificados, fizeram para preparar o planeta Terra, e todos esses espíritos que estavam ali para dar todo o material ectoplasmático, para aquele eletromagnético, para ele poder condensar tudo aquilo e criar tudo aquilo, porque ele tinha de chamar atenção, ele tinha de mostrar que ele não era charlatão, ele tinha de mostrar o que é Deus, né? O que é viver as leis, o que é ser um filho de Deus, orando em prol do bem e do bom, trabalhando em prol do nosso irmão, né? Então ele veio fazer a diferença, de verdade. Ele fez tanta diferença, né? É tão importante que o mundo é visto antes dele e depois dele, né? Adulteraram muito? Adulteraram. Ninguém está dizendo que não adulteraram. Mas aquela raiz iniciática, aquela raiz de conhecimento, dos mandamentos, de todos, nós festejamos, claro que até o festejo está errado, né? Porque muito mais festa comercial, mas nós festejamos a vinda dele, a mudança dele, tudo aquilo que nós recebemos com a graça de Deus. Então, nos nossos festejos de Natal, fora a confraternização familiar, que é importantíssima. Seu Oswaldo desencarnou falando toda a família é sagrada, porque o amor e os laços são importantíssimos. Então, a gente tem de usar
esses festejos para essa confraternização de verdadeiro amor, de verdadeira união, né? Mas a gente tem de usar esses festejos para lembrar do aniversariante. Como eu falei, não é a data certa, não importa, mas a gente comemora uma vez por ano a vinda dele, agradecer tudo aquilo que ele deixou aqui, todo esse legado, a abertura das mediunidades que a gente pode hoje, apesar de deveríamos estar muito melhores se não tivesse sido truncado por tanto tempo, mas tudo aquilo que nós podemos fazer hoje, essa comunicação, esse contato, esse aprendizado, ter o contato com os nossos irmãos espirituais, saber que somos eternos em espírito, ter a consciência que nós temos de melhorar, né, na vivência das leis, que nós temos de melhorar o nosso comportamento entre irmãos, né? Então, tudo isso que nós recebemos dele, que ele foi o divino exemplo, nós temos de festejar e nós temos de agradecer. Agradecer ao Pai de ter nos dado esses espíritos cristificados que vêm à carne, que fizeram esse planeta maravilhoso para a nossa evolução. Agradecer ao Pai por ter mandado por Moisés as leis de Deus, que é o código de harmonia universal, transformado nos 10 mandamentos para a nossa humanidade mais fácil de compreender. E agradecer ao Pai a vinda de Jesus, né, que foi o divino exemplificador. Então, vamos usar esse dia, né, esses festejos, não só para comilança, mas sim para agradecer. Por mais que a gente tenha problemas, por mais que nós temos altos e baixos, por mais que nós estejamos fechados dentro de casa, vamos agradecer que nós já temos essa compreensão, que nós recebemos esses espíritos e que eles vieram para ajudar na nossa evolução. Não tem coisa mais importante do que isso. E aí sim, agradecer as nossas famílias, os nossos amigos, todos aqueles que compartilharam conosco esse ano, né? Agradecemos a todos nós, né, que estamos juntos aqui, batalhando dia a dia, tentando fazer o melhor, orando em prol do bem e do bom, né? Mas vamos pensar dessa maneira diferente. Eu vou usar um clichê, sair da caixinha, pensar fora da caixinha e realmente agradecer ao aniversariante. Eu diria aos aniversariantes, esses Cristos maravilhosos. E agradecer a tudo isso que o nosso Pai deu pra gente, né? Isso é muito importante. Então eu gostaria de falar hoje sobre isso. Até eu tinha separado e Deus faltaria com o divino aviso que eu ia ler esses versículos aqui de Malaquias e ia falar. Mas aí eu recebi essa outra intuição e aí foi para esse lado. Mas a gente é trabalhador do Pai. A gente está aqui para tentar fazer o nosso melhor, o nosso aprendizado, né? E Deus sabe o que faz. Isso é sempre muito importante, né? Então agora, antes de começar a fazer as nossas orações, nossos pedidos coletivos, né, que são importantíssimos, e depois a energização do planeta, nós vamos fazer uma oração maravilhosa. Oração a Jesus Cristo. Oração a Jesus Cristo. Jesus, divino amigo, Verbo do Eterno, a ti rogamos a assistência das legiões mensageiras, síntese de todas as verdades, como o Cristo planetário. Em ti aprendemos as leis de origem, processo evolutivo e a sagrada finalidade. Do estágio evolutivo em que nos encontramos, consideramos o que há para baixo na escala evolutiva, rogando por aqueles que, através dos milênios, se encaminharam para o estado
de consciência individual. Igualmente o fazemos, Senhor planetário, visualizando a consumação crística, a realização da unidade, seguindo os rumos imortais da tua orientação verdadeira, amorosa e justa, de Mestre inconfundível. No teu divino exemplo, Jesus, reconhecemos o respeito que devemos aos princípios eternos, perfeitos e imutáveis do nosso Pai, o sagrado princípio do todo. Na tua ressurreição espiritual, ó divino amigo, aprendemos a lição da ressurreição final de todos os filhos do Altíssimo. No teu batismo de revelação, Senhor, aprendemos a importância da mensageria espiritual do bem, cujos ensinamentos advertem, ilustram e consolam. E rogamos, ó Jesus, a teu sábio ministério, que em toda a humanidade se faça um novo e glorioso Pentecoste, a fim de que, aprendendo com os teus mensageiros, os homens se tornem bons filhos do Pai Divino e fiéis amigos de seus irmãos. Põe ao celeste benfeitor a noção de responsabilidade na consciência dos teus tutelados, para que se sintam juízes em causa própria, aprendendo a comandar os seus pensamentos e atos. Senhor, arranca de todas as mentes as tendências sectárias, idólatras e pagãs, ritualistas e simuladoras, fazendo brotar nelas a certeza da verdade, do amor e da virtude, como sendo o que liberta o espírito. Mestre dos mestres, infunda nas almas, tuas irmãs, que ainda perambulam pelos planos inferiores da vida, o sentimento de simplicidade, esse que faz reconhecer a igualdade perante as leis de Deus, o nosso Pai comum. Celeste condutor, deposita em cada coração uma gotícula de amor, para que os mesmos procurem nas obras de fraternidade o caminho do céu, abandonando de uma vez para sempre os religiosismos que retardam a marcha evolutiva dos espíritos. Cordeiro de Deus, faze que teus irmãos reconheçam na criação infinita dos mundos e das humanidades o tempo vivo do Criador, onde todos devemos viver em estado de oração. Divino amigo, põe em todas as consciências a chama da verdade e da virtude, para que se sintam a importância da liberdade, graças a Deus. Graças a Deus. Aqui a Kátia colocou: interessante ver que o planeta aniversaria com a mudança de fase. Inúmeros espíritos aproximam-se para aprender e são também atendidos, graças a Deus. Ela continua: tudo se movimenta com a oração de ajuda. As palavras verdadeiras promovem mudanças, consciências, eu acho que é iluminando-se, mas é que eu não sei o que tem acontecido, que o meu Instagram entra uma linha na outra. E aí ela continua: Jesus se apresenta exemplo da verdade e da simplicidade, graças a Deus. E aí ela conclui: e ele aponta a estrada e sorri, graças a Deus. Vamos agora que estamos com essa energia maravilhosa, todos juntos, vamos nos elevar, vamos nos unir aos nossos irmãos que energizam o planeta, que trabalham para manter da melhor maneira possível. E junto com eles vamos fazer todos os pedidos, sejam os nossos individuais como os coletivos. Vamos começar.
O Luiz Black está colocando muita energia no corpo e principalmente no alto da cabeça. Graças a Deus. Juntos com os nossos irmãos, vamos começar a nossa energização pensando nas nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho, pensando em tudo aquilo que nós frequentamos diariamente, o nosso normal, sem a pandemia, né? E também pensando no nosso atual normal. As pessoas com quem a gente tem contato, conversam, sejam pessoalmente, hoje em dia sejam pela internet, né? Vamos pedindo muitas bênçãos, pedindo que os nossos irmãos espirituais, pretos velhos, caboclos, índios, médicos, socorristas, façam seus trabalhos, as limpezas necessárias, as ajudas necessárias. Vamos ampliando os pedidos para as casas dos nossos entes queridos, amigos, conhecidos, nossos familiares, as casas dos nossos irmãos que estão em todo o planeta. Pedimos bênçãos também para todos os ambientes públicos. E hoje particularmente pedimos pelas rodovias, ruas, estradas, pedimos muitas limpezas, principalmente que muitos nessa época viajam para encontrar seus familiares, mesmo com esses problemas todos. Pedimos limpeza, proteção, que as estradas fiquem bem iluminadas e que os espíritos negativos sejam retirados dessas estradas. Onde tem muitos acidentes, muitas coisas acontecem, acaba chegando espíritos ali que retiram a energia daquele local. E é esses que eu estou pedindo que sejam retirados, se assim for permitido. Pedimos, como sempre, como estamos crescendo, os nossos irmãos desencarnando. Desencarnes existem diariamente, isso é normal, né? Como existem encarnes diariamente, mas como tem esses problemas todos, pedimos muitas bênçãos para todos esses problemas que nossos irmãos estão passando com essa pandemia, com esse vírus. Pedimos também bênçãos para os nossos irmãos que têm chagas, que têm cânceres, que têm fogo selvagem, que têm doenças autoimunes. E pedimos para os nossos irmãos que têm fome, que não têm comida, que não têm acesso a tanta coisa, né? Estão pedindo essas bênçãos divinas para todos esses, que não deixa de ser que geram muita doença, a doença da fome, da desnutrição também. Então vamos pedir bênçãos para todos esses nossos irmãos que têm necessidades físicas, que estão sofrendo males físicos e também males espirituais. Pedimos muita limpeza em todas as casas de saúde, hospitais, muitas bênçãos divinas aos trabalhadores desses locais e aos pacientes. Pedimos muitas bênçãos divinas a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, que cada um receba as suas energizações. Que seja colocado, se assim for permitido, muitos bons sentimentos. Pedimos bênçãos divinas a todas as faixas espirituais do planeta, das mais negativas às mais superiores. Que cada um receba as suas energizações. Pedimos bênçãos divinas
a todos os reinos materiais do planeta, o mineral, o vegetal, o animal, a toda a população que vive desde um inseto, uma ameba, uma flor, uma pedra, um grão de areia. Pedimos bênçãos a todos os filhos de Deus que estão em jornada de evolução, de aprendizado, de desabrochamento. E vamos nessa hora pedir a energização das águas, a fluidificação das águas. As águas dos nossos corpos é importantíssimo, que ajuda a gente a se manter bem. As águas dos nossos copos, das nossas jarras, das caixas d'água. As águas das casas de todos os nossos irmãos. Que cada um receba a sua energização. As águas dos aquíferos, das nascentes e represas. As águas dos rios e mares. As águas das chuvas. As águas das geleiras. Das nuvens. As águas utilizadas pelos nossos irmãos espirituais para trabalhar em prol do bem e do bom. Pedimos bênçãos divinas. Pedimos bênçãos aos nossos irmãos que estão chegando à carne, aos nossos irmãos que estão saindo da carne. Pedimos bênçãos a todos aqueles que estão em volta dessas pessoas, uns que recebem com alegria, outros que veem a tristeza da separação. Pedimos bênçãos para essas pessoas que entendam que é a evolução, é um ir e vir. Que aqueles que estejam recebendo crianças no seu seio percebam a responsabilidade de estar recebendo esse Filho de Deus e que ensinem, que sejam bons exemplos de comportamento. E que os irmãos que estão, entre aspas, perdendo seus entes queridos, e a gente sabe que não é perda, é só uma mudança de estágio, que nada é definitivo, somos eternos, que eles também se sintam apaziguados, entendendo que o tempo dessa encarnação acabou, mas outros contatos virão. Pedimos bênçãos a todos os dirigentes do planeta, que entendam que só a união faz a força, que sejam mais altruístas e menos egoístas. E vamos pedir aos políticos que comandam o planeta que entendam que mais do que nunca nesse momento, quanto mais unidos, mais com obras juntas, as coisas vão melhorar. E que nós não podemos deixar ninguém, quando um irmão estiver recebendo uma ajuda, o outro também deveria receber. Isso é muito importante para as pessoas começarem a entender. Quem fez as mudanças, quem colocou fronteiras, são os homens. Deus nos entregou um planeta maravilhoso, único, para que todos nós pudéssemos usufruir para a nossa evolução. E agora, munidos do nosso melhor sentimento, essa para mim é a parte mais maravilhosa da oração diária. É fazer aquela comunhão com o nosso planeta, abraçar com muito amor, com muito respeito e fazer essa troca de energia, doar tudo aquilo que nós temos de bons sentimentos para cada célula, cada molécula,
cada pedacinho do planeta, de forma que muitas explosões divinas ocorram e todo o planeta fique iluminado, vibrando como uma linda estrela. A Kátia escreveu: com o mestre à frente deste trabalho, vejo muitos recolhimentos. Ele alerta: enquanto o homem ofertar alimento mental que se desvie da lei, haverá terreno fértil a novas aproximações. É necessário ter consciência para que a saúde, a fome e as dores cessem. As chuvas, as energias dos mares e cachoeiras limpam o planeta em correntes fluídicas, graças a Deus. Vamos partir agora para o final do nosso trabalho de hoje. Eles me pediram só para que a gente continue abraçado o planeta e entre nós façamos aquela linda confraternização. E lembremos dessa confraternização, dessa corrente de energia que passa em cada um de nós. E que, na medida do possível, convidem seus familiares nos dias de oração para fazer essa corrente em prol do bem e do bom, a energização de todos, agradecendo sempre a Deus. Então agora, todos juntos, vamos agradecer a Deus, ao princípio sagrado de tudo e de todos. Agradecemos aos nossos irmãos espirituais, trabalhadores em prol do bem e do bom aqui no planeta, todas as legiões angélicas. Agradecemos aos nossos irmãos, nossos mestres, nossos divinos exemplos, os nossos irmãos cristificados. Agradecemos a eles. E vamos agradecer ao nosso Pai Divino de novo, daquela maneira bem consciente. O Milton colocou, graças a Deus, muita energia em todo o corpo. A Kátia, o planeta se envolve de bênçãos. Vejo que o nosso grupo se abraça feliz pelos encontros e trabalhos realizados. Lindo, graças a Deus. Eu estou arrepiada, não sei se dá para ver, assim, eu estou totalmente arrepiada desse abraço. Foi essa energia que banhou, estou flutuando, graças a Deus. Tá uma energia muito forte, maravilhosa. Lembrando que amanhã teremos o último trabalho do ano aqui, né? Mas devemos continuar sempre em oração esses dias que nós não vamos estar juntos. E dia 5 retornamos. Esperando que o trabalho de hoje ele tenha produzido bem. E no aguardo de novas oportunidades que será amanhã, aqui no Divinismo Perdizes, às 20 horas do Instagram. Com a graça de Deus, o trabalho de hoje está encerrado. Graças a Deus. Muitos irmãos nossos colocando graças a Deus, muita gratidão. Graças a Deus, o trabalho foi lindo, foi maravilhoso mesmo. Tchau, gente. Muito obrigada. Juntos fazemos a diferença. Juntos aprendemos, todos juntos. Primeiro o que é união e depois o que é fraternidade, além de todas as outras coisas. Obrigada, gente. Até amanhã.